Vivemos em um mundo cheio de incertezas, enfrentando perigos visíveis e invisíveis de todos os tipos. Nessas horas, é reconfortante lembrar que Deus prometeu proteger seus filhos. A vida não é um parque de diversões, ela é um campo de batalha. Porém, precisamos sempre lembrar e confiar na garantia divina que Deus nos oferece. Ele está sempre nos observando e nos protegendo. O que você precisa entender, antes de mais nada, é que tudo o que é valioso merece proteção. E acredite ou não, você é valioso para Deus. Você pode até não acreditar nisso, mas isso não muda o fato de que você é precioso aos olhos de Deus. Por essa razão, enquanto estivermos aqui na Terra, Deus tomou medidas para garantir nossa proteção. Hoje, quero compartilhar com vocês 6 maneiras pelas quais Deus nos protege como seus filhos. Primeiro, Deus nos protege com sua constante vigilância. Nada neste mundo acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada neste universo escapa ao seu olhar. Segundo Crônicas, pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Como você se sente sabendo que Deus está te observando? Isso te deixa nervoso ou assustado, ou te traz um nível extra de paz? Como você se sente sabendo disso? Pense nisso. Você está sob a vigilância constante de um Deus amoroso, que tem apenas o seu melhor interesse no coração. Então, deixa eu perguntar novamente, como isso te faz sentir? Saber que Deus está cuidando de você, isso te deixa nervoso ou assustado? Ou traz um nível extra de paz? Acho que tudo depende da sua percepção de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico, esperando que você falhe para te punir, claro que sentiria medo. Mas se você vê Deus como um ser de amor, que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados, porque sabia que você nunca poderia superar o abismo do pecado sozinho, esse filho, perfeito em santidade e justiça, fez isso para que você pudesse ter a vida eterna. Se essa é a sua percepção de Deus, então sim, você sentirá uma paz adicional ao saber que Deus está cuidando de você. Mesmo que seus inimigos estejam tramando contra você, Deus está lá para garantir que os planos deles não deem certo. Lembre-se do Salmo 23:5, que diz que Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mude sua percepção sobre Deus. Ele não está contra você, está a seu favor. Conforme Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mude sua visão sobre Deus. Ele não está tentando te pegar. Acredite, se Deus quisesse te pegar, Ele já teria feito isso há muito tempo. Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Desculpe repetir tanto isso, mas é fundamental que essa verdade penetre no seu espírito. Deus está ao seu lado. Ele está observando você, não para te pegar, mas para te proteger. No arsenal de proteção de Deus. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele tem inúmeros anjos à sua disposição, prontos para serem enviados para sua defesa. Na Bíblia, existem incontáveis relatos que demonstram essa proteção. Um exemplo perfeito é visto em 2 Reis capítulo 6, versículo 6. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, que viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa situação, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército. Geazi estava tomado pelo medo, sem saber do grande exército do Senhor que o cercava. Foi somente depois que Eliseu orou que Geazi viu o vasto exército celestial ao redor deles. Essa mesma proteção nos pertence hoje. Literalmente temos um exército de anjos nos observando. Então, na próxima vez que você se sentir desanimado ou com medo, lembre-se de que um exército de anjos está cuidando de você, pronto para atender ao chamado do Senhor e te resgatar, independente da situação em que você se encontre. Mesmo nos dias de hoje, há muitos testemunhos pessoais de filhos de Deus sobre escapadas milagrosas por meios angélicos, que desafiam toda a lógica e explicação humana. Como diz o Salmo 91:11, pois ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Sob a proteção de Deus, você não precisa viver uma vida limitada e cheia de medo. Acredite que Deus te ama e que seus anjos caminham com você todos os dias, vigiando sobre você. Na sebe de proteção de Deus. A terceira e quarta maneiras pelas quais Deus nos protege
é construindo sebes de proteção ao redor de seu povo. Como lemos no livro de Jó, o diabo não conseguiu fazer mal a Jó porque havia uma sebe de proteção ao seu redor. Podemos concluir que Deus coloca uma sebe de proteção ao redor de seus santos, impedindo que o inimigo os alcance. Assim como em Salmos 125:2, assim como as montanhas rodeiam Jerusalém, assim o Senhor rodeia o seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado, nunca duvide disso. Na Bíblia, isso é uma declaração de fato, não de opinião. Observando mais de perto a história de Jó, aprendemos 3 grandes verdades da afirmação do diabo em Jó, capítulo 1, versículo 10. O diabo diz: não puseste uma sebe ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Primeiro, aprendemos que Deus colocou uma sebe ao redor de Jó pessoalmente, e assim, ele também tem uma sebe ao redor de você como indivíduo. Em segundo lugar, vemos que Deus tinha uma sebe de proteção ao redor da família de Jó, e da mesma forma, ele tem uma sebe de proteção ao redor da sua família. E terceiro, aprendemos que Deus protegeu as finanças, os bens e todos os empreendimentos de Jó. Portanto, Deus tem uma sebe de proteção em torno das suas finanças, propriedades e todos os seus esforços. Podemos viver com o conforto e a paz de saber isso. Essa mesma proteção sobre nós. A mesma proteção que estava sobre Jó também está sobre nós. Não podemos ver essas sebes de proteção ao nosso redor, mas elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, pois sabemos que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. Se não fosse pela sebe de proteção de Deus, o inimigo já teria feito todas essas coisas conosco. Mas graças a Deus por sua sebe de proteção. A quinta maneira como Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são seus filhos. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia, ele nos leva a esses lugares certos, na hora certa, para fazer as coisas certas. Nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Creio que, em algum momento, todos nós já experimentamos uma voz interior nos dizendo para não irmos a algum lugar. Sem saber, era o Espírito Santo nos guiando e liderando no Espírito. Se você pensar em sua vida, houve ocasiões em que foi guiado pelo Espírito. Às vezes pode parecer apenas um sentimento estranho, dizendo para não ir a um lugar ou para não fazer algo. Mas, na realidade, era o Espírito Santo te liderando. O Espírito Santo nos guia e protege de mais maneiras do que podemos imaginar. Acredito genuinamente que, se pudéssemos ver todas as vezes que o Espírito Santo nos protegeu, ficaríamos surpresos. Ele está constantemente ao nosso lado, guiando nossos passos e mantendo-nos seguros. Pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles superaram, e como? Pelo sangue do Cordeiro. Jesus já venceu a batalha, ele já superou tudo que pode vir em seu caminho. No Calvário, ele pagou tudo, não apenas uma parte. O que diz João 16:3? Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O sangue do Cordeiro é o segredo cristão da vitória, mas você precisa aplicá-lo em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, responsabilidade e dever aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Não estou falando de aplicar fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue em seus umbrais para que, quando a praga chegasse, passasse por eles sem os tocar. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que o que quer que venha nos prejudicar passe por nós. Quando isso vê o sangue de Jesus, sabe que é um filho de Deus e deve nos deixar em paz. O sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Agora, imagine se os filhos de Israel não tivessem aplicado o sangue em suas portas, se o tivessem mantido trancado em um recipiente em suas casas, eles teriam se perdido. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas é inútil se você não o aplicar. Isso é trabalho seu. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida, em sua casa. Há poder no sangue de Jesus, proteção no sangue de Jesus e um revestimento que apenas o sangue de Jesus pode fornecer. Mas apenas você pode aplicar o sangue de Jesus em sua vida, em sua casa. Falei sobre 6 maneiras pelas quais Deus nos protege,
mas Ele tem um número infinito de maneiras de fazer isso. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida da sua família.